seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod, aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou diretora de marketing da Franco Vieira Engenharia e também diretora do Franco Conecta. Muitas pessoas estão perguntando, por que Franco Conecta? Lari, conta pra gente. Franco Conecta porque a gente gosta de conexão, né, Roberta? E a gente sabe que a maior ferramenta hoje para a gente divulgar informações, para a gente se educar e educar o outro é através do network. Então, o Franco Conecta porque é o nosso movimento, fazer conexões. Muito maravilhosa, gente. Essa é a Larissa Azevedo, a nossa garota prodígio aqui do podcast. Palmas para ela! Mas antes de você se apresentar, vou furar o bolo aqui agora. Você que está nos assistindo, eu sei que você assiste a gente está no episódio 38. 38. E você assiste os cortes, assiste o episódio e não se inscreve no canal. Para tudo que você está fazendo, se inscreve aí no canal, porque a sua participação é fundamental para receber as novidades aqui do canal e também para apertar aquele botãozinho de compartilhar, Larissa. É isso. Porque se a gente chegou no episódio 38, a gente pode dobrar essa meta, né, Roberta? Mas a gente precisa do seu apoio, porque você é a nossa ferramenta de divulgação. É a engrenagem de conexão disso tudo, né? De levar isso para outros síndicos também. A gente sabe que você tem aquele grupo de condomínio da sua região, então pega esse link e já coloca lá no teu grupo para todo mundo assistir esse episódio junto com você. E hoje, Lari, a gente vai falar de segurança e a gente está numa mesa hoje de mulheres. Eu adoro quando a mesa é de mulheres. E é muito legal, porque é uma empresa de segurança comandada por uma mulher. Exatamente. Adoro Deise Muri, a Barbie, a musa do setor condominial carioca. Trabalha só no Rio? Só no Rio. Só no Rio. Por enquanto. Já se tem bastante trabalho isso aqui. Deise, se apresenta pra gente. Gente, eu sou Deise Muri, sou CEO da Sertel, que é líder no mercado de segurança eletrônica aqui no Rio de Janeiro. Sou mulher, sou mãe, sou trabalhadora. E apresentadora de um podcast. Também. A gente tem o Sertel Pod, né? Maravilhosa. Segurança Pod, que é muito legal. A gente tem trazido bastante também pessoas do setor condominial e tem trocado o pessoal que trabalha. E tá muito bacana. Depois se inscreve, Sertel Oficial. Isso aí. Colocaremos o link aqui para vocês. Obrigada. E é isso. Conta pra gente o que é a Sertel, como começou, como é que é essa história aí da Sertel no mercado carioca. A Sertel é uma empresa que tem quase 6 décadas. Caramba. Né? Então é muita coisa. Logicamente não foi fundada por mim, porque eu não tenho 6 décadas. Muito bom, ela só tem 30, gente. Isso, tem metade. E aí foi fundada pelo meu pai. Na verdade, o meu pai ele veio de Natividade, que nem Natividade, ele veio de um lugarejo depois de Natividade, chamado Fazenda do Cigarro, que é em Orânia. Natividade, para quem não sabe, é no estado do Rio. E ele veio de lá para cá tentar a vida, porque ele era extremamente inteligente. A minha avó falou, não fica aqui, porque aqui não tem nada para você se desenvolver. Vai conquistar o mundo. Exato. E aí ele veio para o Rio, já tinham 2 tias que moravam aqui no Rio, ele veio para cá, e com isso ele trabalhou como consertador de bicicleta, depois ele trabalhou numa fábrica de salsicha, depois ele foi supervisor dessa fábrica de salsicha, que ele sempre foi um pouco tiranozinho no mandar, né? Então, era o perfil exato para mandar dentro de uma fábrica. E aí... Depois ele se descobriu vendedor, vendia livros, enciclopédia, não sei quem lembra de enciclopédia, não é do meu tempo. Né? Delta La Russe, aquelas... E aí ele vendia livros e ele começou a perceber que os prédios estavam subindo e que as pessoas tinham que jogar as chaves para poder... você chegar para convidado. No 5º andar, começava a gritar. E aí, Larissa, tô aqui. A Larissa tinha que jogar a chave. Caramba. E ele começou a perceber isso e fazer esse movimento. É verdade, eu me lembro disso, gente. E quando ele viu, ele falou, o baldinho. Podia inventar um negócio que tocasse aqui embaixo, que a pessoa soubesse lá em cima. Caramba. Ele sempre foi um pouco professor Pardal. Uhum. E aí ele trouxe isso, ele inventou um próprio interfone inicialmente, né? Eu não tenho esse material, infelizmente, porque na época não tinha essa cultura de vamos fazer ainda mais ele, que era excessivamente prático.
Então, não tinha. Podia ter um museu da Sertel, hein? Poxa. Pois é, eu tenho maior vontade de fazer isso. Algumas coisas eu tenho ainda, mas muita coisa se perdeu no meio desse tempo. E aí ele percebeu isso, fez alguns interfones e tal, até que um dia ele entendeu que já existia uma fábrica em Itu, em São Paulo, que fazia interfones lindíssimos, mais bonitos, que era a HDL, que existe até hoje, já foi vendida. E a gente começou a fazer, a gente não, na época só ele, com exclusividade a venda de HDL no Rio. Como se fosse um representante aqui do Rio. Do Rio. E como era um negócio que era inovação mesmo, ninguém tinha, todo mundo queria. E o negócio vendeu foi uma muito, febre. Vendeu muito. E ele aprendeu na base prática. Da lei da sobrevivência, vamos dizer assim, né? Porque a minha família é uma família muito simples. Meu avô tinha um sítio, existe até hoje, mas ele fazia para subsistência. Então, a história é uma história bem assim de raiz, né? De luta, né? De luta. Então, ele tinha que aprender luta aquilo e porque conquistas, né? Olha que legal. Era aquilo que daria um leque para ele ser alguém diferente. E eu costumo dizer que da onde ele veio para onde a gente chegou, que ele é um Silvio Santos, assim, do local lá, sabe? Porque foi muita persistência e você tem muitas pessoas no meio do caminho que você encontra, pessoas que te ajudam, pessoas que te prejudicam. Então, eu imagino que tenha sido bem difícil numa época que não tinha tecnologia à disposição. Então, o controle de funcionário na rua devia ser muito terrível, né? Porque inevitavelmente, a gente tem problemas hoje com toda a tecnologia, né? Imagina lá atrás que não tinha metade eram das coisas facilidades. Bem rudimentares, né? Equipamentos bem simples, mas que as pessoas queriam, traziam né? a facilidade. As pessoas queriam. Resolver um problemaço, né? E depois veio a automatização de portão, que você, dentro do carro, apertava um controle remoto e abria. Você não precisava sair, não precisava se expor, não precisava andar na chuva. Então, isso de portão de garagem. De garagem. Você tem um portão de garagem e você coloca lá a parte de automação. Isso. E aí, na época também, foi um super boom. A gente fazia feiras da utilidade doméstica no Rio Centro. Me lembro que a gente tinha 2 ilhas só de portões feitos. A gente já teve fábrica de portão. Depois de um tempo a gente parou, porque era algo que tinha muito mais custo do que propriamente. Porque a gente fazia portões lindíssimos, desenhados por arquiteto, portões de madeira, negócio de almofada, muito bacana. Mas que, financeiramente falando, não compensava. Então, foi uma missão que foi descartada. E com o tempo, eu fui crescendo, né, vendo esse movimento. Meu pai começou com a minha mãe, na verdade. Minha mãe trabalhou 14 anos com ele. Depois que eles se separaram, ela saiu da sociedade. Veio um primo nosso, que hoje tem uma distribuidora, que é o José Ari. Ficou bastante tempo com a gente lá. E eu, menina, né, precisava trabalhar. Eu ia fazer essa pergunta. Como a Daisy entrou nesse momento, se inseriu neste mercado? Eu, menina, precisava trabalhar. Eu estava casada de pouco. E eu queria abrir uma loja de doce salgado. Lá na Rua Farane, perto da minha faculdade. E aí, eu falei com meu pai. Eu falei, poxa, pai, vem cá que eu quero conversar contigo e tal. Eu queria abrir uma lojinha de doce salgado lá na Rua Farane. Aí ele falou assim, legal. Quantas coxinhas você tem que vender para pagar o aluguel? Muito bom. Aí eu disse... Bem prático, né? Não fiz essa conta. Ele é totalmente prático. Era muito prático. Era papum. Aí eu falei, eu não fiz essa conta. Ele falou assim, mas tem que fazer. Eu falei, não sei. Aí ele disse assim, e quando a pessoa que faz a coxinha faltar? Quem é que vai fazer? Quem vai fazer? Aí eu olhei para a cara dele e falei, eu não sei fazer coxinha. Pergunta de mentor, né? Eu não sei fazer coxinha. Ele falou assim, então faz o seguinte, vai trabalhar comigo. Que eu te ensino a fazer essa coxinha. Sabe, muda o rumo dessa história. Te ensinou a tocar um negócio. Aí eu fui. Só que quando eu cheguei lá, eu só sabia atender Sertel bom dia, Sertel boa tarde, porque isso eu fazia de brincadeira indo lá nas férias. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de romper, assim. E quando eu cheguei lá, eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, fica aí do lado de uma menina que vendia contrato de manutenção, que a gente precisa vender contrato de manutenção. Você fica do lado dela aí, que você vai aprender.
Aí eu falei, tá bom, não sabia fazer nada, ficava do lado dela, tentando aprender. Aí eu falei, cara, não vou ficar aqui parada, porque não é nem do meu jeito ficar parada. Falei, vou começar a fazer alguma coisa. E comecei, ligava para os clientes, tinha umas fichas, aqueles arquivos. Era um negócio surreal. Assim, coitado. Bem isso. Sofreu muito. E aí eu comecei a movimentar. Só que como eu sou muito inconformada, eu sou uma pessoa inconformada. E eu comecei a ver que várias coisas estavam sendo feitas assim, meio que eu combinava com você um horário, aí a pessoa não ia, eu não avisava, demorava. Não tinha como controlar as pessoas na rua, porque era com ficha de telefone, a gente dava ficha de telefone. Gente, é outro mundo. A gente está falando de outro mundo. Tem jovens que estão nos assistindo aqui que não sabem nem o que é isso. Você sabe o que é ficha de telefone, Larissa? Sabe o que é orelhão? Sei, que era orelhão. Então, Que ainda existem alguns na cidade que não funcionam. Esse orelhão tinha umas... Para você poder falar, você tinha ficha que você colocava. Então, a gente tinha que disponibilizar a ficha para os técnicos ligarem a hora que eles bem entendessem. Não tinha nenhum controle sobre isso. Então, a gente dizia, tem que ligar tal hora, mas não tinha como. Né? E aí... E não tinha como controlar também, né? Como é que você fiscaliza isso? Não tinha. Fala que ligou, né? Eu acho que a vida devia ser bem difícil. Eu não queria... assim, porque eu não queria controlar essa época, porque eu acho que ia ficar louca. Eu quero fazer uma pergunta para o síndico que está nos assistindo, para a gente entender aqui, mais ou menos a faixa etária da galera. Você conhece ficha de telefone? Que a gente já vai saber mais ou menos a sua idade. Coloca aqui nos comentários. Já usei ficha de telefone, eu sou dessa época. E aí foi isso, eu comecei a me conformar com várias coisas e comecei a me meter mesmo, literalmente. E é isso, aí comecei a vender, comecei a ver instalação, comecei... A parte operacional ficou praticamente toda na minha mão. E isso eu fazia com louvor. Só que, assim, é uma época que eu era bem nova, então tinha muita energia inclusive para brigar com o pessoal. Agora eu tô mais mansa, né? Tá mais, mas também, assim, em outro lugar da empresa, né? Mais estratégica também, né, Daisy? Sim. Você é a CEO da empresa, o seu olhar é mais estratégico para as tecnologias. Não que eu não brigue. Não, isso é certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu te conheço um pouquinho. Mas é isso, com as conexões e, assim, pensando na Sertel hoje, para onde que ela está olhando hoje, assim, com foco óbvio, né, na segurança, que eu acho que tudo que vocês trabalham hoje, de alguma forma, promove a segurança. Tem uma questão aí de segurança integrada, como é que você fala? Não, nós somos uma integradora de segurança eletrônica. O que significa isso? É uma empresa que integra todos esses equipamentos, que são câmera, alarme, portões e controle de acesso, tudo converge para um só sistema para você fazer todo o controle de pessoas e veículos, tanto nas empresas quanto nos condomínios. Entendi. Então, chama-se integradora, né? A gente teve a felicidade de ser contratado, eu até falei num outro podcast que a gente fez, por uma grande construtora, que é a Cirela. Nós somos a empresa que praticamente implementa todos esses grandes condomínios deles. Que faz toda essa integração. A implantação. A gente faz desde o projeto com eles. Que legal. Até a implantação de todos os sistemas. Então, isso nos dá uma visão muito do que está vindo de novo, né? Do que o consumidor está querendo. Né? A gente ajuda a fazer os projetos, a gente implementa esses projetos, não é uma missão fácil, né? É como se fosse uma outra parte da empresa, ele não está misturado com a parte de assistência técnica, de instalação, é uma outra empresa, vamos dizer assim, voltada para... E serve até como termômetro para você parar e falar assim, não, isso aqui não atende mais, eu preciso me inovar de novo, né? E assim, esse é o nosso desafio, é ter uma empresa com quase 60 anos, mas que se mantenha inovando, né? Entendeu? E esses grandes condomínios que estão vindo aí, cada vez mais com necessidades maiores, com nível de exigência maior, e aí você vai também Os síndicos entendendo... também estão se profissionalizando, apesar dos moradores serem
uma barreira muito grande para conseguir ser feito um trabalho Sim. de qualidade. Imagino que você não passa, porque eu vejo, e a gente lá tem muito know-how com condomínio, porque 85%, 90% dos nossos clientes são condomínios. Então, a gente tem essa facilidade de aquilo, falar. a empresa que é especializada em condomínio, ela chega no condomínio e ela já faz a leitura do condomínio, não é? A gente já consegue entender ali até o que o condomínio está passando às vezes. Isso é muito interessante. E eu já percebi que isso não é comum em muitas empresas. Tem empresa que não trabalha com condomínio, que não tem essa interação, porque não consegue ter o olhar. E a gente acabou sendo o nosso DNA condomínio em função de que, na época, a gente começou a trabalhar para várias empresas e a gente percebeu que o condomínio poderia entrar um síndico que não pagava durante um tempo, o cara não ia pagar durante um tempo, mas daqui a pouco a Larissa saiu, entrou a Roberta vai lá, não, o que o condomínio está devendo, eu quero honrar, parcela em 1000 vezes, deixa eu pagar, entendeu? Então, a probabilidade de ter inadimplência é baixa. É só quando é um caso muito específico. Sim. E muitas vezes é de um síndico que... E não abala a estrutura, Exato. sabe? Não abala a estrutura porque você já tem uma pulverização em relação a isso. É porque existe uma corresponsabilidade ali dos condôminos, né? Se o síndico não paga, a dívida é do condomínio. O condomínio, quem é o condomínio? São os condôminos, na verdade. Eu já vendi uma locação uma vez para uma empresa e a gente foi lá, entregou material no dia anterior e quando voltou no dia seguinte... Não tinha mais ninguém, mais nada. O cara estava fazendo uma festa no dia anterior. Tudo montado. Voltamos lá para instalar. Cadê? Meu Deus. Então, isso são coisas que... Você não vai ver um condomínio sair do lugar. Não tem como. Exatamente. Então, a gente tem essa missão aí de cuidar do patrimônio das pessoas, né? Da vida das pessoas, com responsabilidade, com ética, porque é isso que a gente procura fazer. Tem vários percalços, não é um trabalho simples, o nosso trabalho é um trabalho artesanal. Embora é tecnologia. É personalizado. É tecnologia, tecnologia, mas eu tenho que passar cabo, eu tenho que ligar, eu tenho que passar fibra, eu tenho que entender. Você vê esses condomínios que tem 7 blocos, como esse aqui que a gente está. Né? Você imagina esse prédio todo se falando, né? Tem que ter... Tem que ter uma inteligência. Tem que ter muita inteligência para fazer isso aqui. Não é qualquer pessoa. Eu tive a felicidade de ter também 2 filhos, homens, né? Um já está nessa área de projeto. Inclusive, quem faz toda o pensamento de como vão funcionar esses projetos é ele. Que legal. E, é uma tranquilidade isso também, né? E é dom, tá? Porque ninguém parou para ensinar. Ele foi um autodidata. Impressionante, isso aí realmente... E para mim é muito bom porque assim a gente vai perpetuar a empresa. É o seu legado, né? A empresa... É o legado da sua família, né? Do suor do teu pai, né? Que teve ali toda essa história linda. Eu já estou há 35 anos. O meu filho mais velho já está há 10. Caramba! O meu pai ficou lá, sei lá, a vida inteira, né? Então, assim, a gente olha para trás... É uma história enorme. Quantas pessoas não já comeram e beberam daquele lugar? Sim. Quantas famílias não foram beneficiadas? Sim. É muito bonito você olhar hoje uma empresa de 60 anos, gente. A gente conta no dedo. A verdade é essa. É difícil. É muito difícil. Porque as empresas não duram. Tem até alguns dados, né? As empresas, elas... e eu tinha um mentor que falava assim, empresa serve para 2 coisas, ou para falir ou para vender. Não, a Deise aqui é prova, 60 anos aí, e o filho dela já trabalhando, pensando... E não é nem ser uma empresa que existe há 60 anos, é uma empresa que existe há 60 anos com credibilidade. No mesmo segmento que é dificílimo. Exatamente. Que é condominial. Eu me sinto honrada, porque eu ganhei esse presente, ganhei esse legado, cheguei com ele até aqui. Repassou. Estou repassando. O meu mais novo também está lá. Está fazendo a sua parte, né? Porque eu acho que você pegou toda essa onda de inovação. Eu acho que, gente, de 20 anos para cá, tudo mudou. Coisa. E é um desafio enorme, porque as pessoas... Ou seja, é uma outra empresa, são outras tecnologias. O cliente tem um outro grau de exigência. E os funcionários, eles vão se mesclando. Eu tenho funcionário de 45 anos de empresa, eu tenho funcionário de 20 anos de empresa, eu tenho funcionário de 1 mês.
Caramba. Então, com idades variadas, e é um público que eu amo a minha empresa, amo meus funcionários, eu procuro humanizar muito essa coisa, acho que eu sou até um pouco demais, eu podia ser um pouco menos, mas eu não consigo ter aquele coração de pedra, sabe? De olhar para o cara e dizer De assim, corporação, isso né? Isso não, aqui é não vai me dar lucro, então não é isso. Eu acho que a gente chegou até aqui por conta disso. Sim, eu sabe? concordo com você. Eu me lembro que muitas vezes as pessoas chegavam para o meu pai e diziam assim para ele, mas, seu Murilo, eu não tenho dinheiro. O Xisto mesmo conta essa história, que a gente colocou, acho que 5 ou 6 portões no lugar para ele, no prédio, ele não tinha R$1. E meu pai foi lá, mandou botar tudo, falou, quando você tiver dinheiro, você me paga. Porque ele precisava, entendeu? Então, hoje, lógico, não se tem mais um lucro que permita a gente fazer tanta brincadeira, né? De ajudar as pessoas dessa maneira. Mas a gente procura sempre estar entendendo o lado do funcionário, o lado do cliente. E essa ética, esse olhar da necessidade, do que o cliente precisa realmente. Você vai encontrar um funcionário que não vai ter esse perfil? Provavelmente, em algum momento, sim. Mas o que importa é que no DNA da empresa não é dessa maneira. E é isso que eu procuro quando eu faço um relacionamento com o cliente, que ele entenda que muitas vezes ele pode até ter um comportamento que é contrário àquilo que eu falo por parte de alguém da minha equipe. O que é natural dentro de uma empresa com tantos funcionários. Você consegue gerenciar tudo, né? Como ele vai se comportar. O que importa é saber o que está dentro de mim, né? Sim. Para saber, isso aí não compactua com aquilo que a Daisy pensa. Uhum. E aí o cliente entender, não, olha só, vamos falar lá dentro? Alguma coisa não está batendo para a gente poder esclarecer. Mas, de certa forma, é um ambiente muito bom que a gente tem dentro da empresa, com as pessoas, com os funcionários, com os clientes, de certa forma. A gente tem desafios bastante, mas esse é o nosso trabalho. Sim. Cuidar da segurança das pessoas. E como é que você vai cuidar sem ter desafio? Zero. Muito bom, né? Eu fico aqui pensando, a gente na Franco tem 17 anos e eu acompanhei boa parte desses anos, né? E não é fácil. Imagina você esse tempo todo na Sertel, vendo várias coisas acontecerem, né? Então, quero te parabenizar por você ser essa mulher que nos representa no mercado condominial, né, Larissa? Que nos inspira. A gente tem que honrar as pessoas que vêm antes da gente. E eu acho que isso é de uma grandiosidade enorme, né? Enorme. Se eu tô aqui hoje, vieram outras mulheres antes de mim, Sim, no setor condominial, e a gente tem que honrar essas mulheres. E assim, queria aproveitar essa oportunidade para te honrar aqui. Obrigada, e gente. dizer o quanto que eu te admiro, o quanto que eu admiro a Sertel como empresa. A Sertel, pra gente, é uma empresa que a gente olha e fala assim, pô, que legal, imagina quando a gente tiver com 60 anos, né? Vai ser tão legal a gente olhar para trás e ver toda essa construção. Então, muito obrigada, Daisy, por tudo que você já fez pelo setor condominial, que a gente sabe que você já fez muita coisa. E é isso, né, Lari? E por continuar com esse olhar de inovação, porque a gente sabe que já foram 60 anos, mas virão muitos outros, né? Porque realmente o mercado condominial é um oceano e a gente está falando de uma empresa de tecnologia. Tecnologia muda a cada dia, melhora a cada dia. Né? E a empresa ela tem que ter essa capacidade e esse olhar de inovação, que é o que vocês têm, senão vocês não estariam onde estão hoje. Então, faço das palavras da Roberta as minhas também, agregando um pouquinho mais. Então... Muito maravilhosa, Daisy. Me conta aí mais uma curiosidade da Sertel. Me conta aí. Curiosidades da Sertel. Por exemplo, eu tenho uma funcionária lá que está desde... Ela devia ter uns 13 anos quando ela já consertava controle remoto na casa dela com o pai dela. Caramba! O pai dela trabalhava na Sertel. Trabalhava pra gente, fazia umas fontes, fazia em casa, né? Então não é só a família da Daisy que está na empresa. Tem muitas famílias. Porque você inspira, né? Na verdade, assim, é o DNA da empresa e você vai inspirando. A gente tem isso muito na Franca. Às vezes a gente manda uma mensagem, a gente recebe mensagem assim... A gente vê o nosso colaborador, que a gente vê o bebezinho nascendo. Hoje já
tá ali um adolescente, Nossa, fala, isso é o que olha, mais tem. aniversário do meu filho. Isso é o Então, que a mais gente tem. faz parte dessa construção, né? Faz parte. E eu percebo, assim, que as pessoas têm orgulho de trabalhar lá, sabe? Porque viram essa construção, viram toda essa história. E muitas vezes a gente tem dificuldade, até quando as pessoas vêm mais novas, mais recentes, de introduzir essas pessoas mais jovens, né? Para poder elas se enturmarem, porque são pessoas que se conhecem há 20, 30 anos. Eu tenho um funcionário lá de 30 e poucos anos. O meu serralheiro tem 40 e poucos anos de empresa. Ele era da época da fábrica, de Portão. E ele está lá com a gente até hoje. E mostra a satisfação dos funcionários em Sim, atuarem nessa empresa, é demais, assim, é muito inspirador. E a gente tem hoje a gente tem mais dificuldade na retenção, acho que por conta de toda essa geração que mudou, a gente tem um pouco mais de dificuldade, óbvio, mas a gente cuida bem dessa parte para que a gente consiga entregar reter talento, né? A Roberta é um talento, então como é que eu faço para reter a Roberta? E isso também não é simples. E manter todas essas pessoas, mesmo as mais antigas, antenadas com aquilo que é novo, é um desafio. Se eu vendo tecnologia, a tecnologia muda todo dia. E eu tenho funcionário de 45 anos, olha a confusão que fica isso. Verdade. Né? São muitos desafios, né? Para você poder gerenciar isso. Então, é complexo. Tem que manter ele motivado a aprender coisas novas, né? Mesmo depois de 40 anos. Algumas pessoas a gente consegue, dependendo do tipo de função, e outras não. E vai ser assim, está tudo bem, a gente vai tá caminhando dessa maneira, né? Agora, a Sertel sempre olhando para esse lado da inovação, de trazer coisas que os condomínios realmente precisam, entendendo a situação da portaria remota, da portaria autônoma, o que realmente vai ficar, o que realmente desse monte de situações que estão se formando a nível de pessoas também, porque a gente entende que o porteiro ele é um parceiro da Sertel. Sim. Né? Eu amo os porteiros, eu acho eles maravilhosos. Não, a gente até falou isso em outro episódio, né, Roberta, que a mão de obra ela é aliada da tecnologia, né? Então, a gente não consegue que uma funcione plenamente se a outra não tiver uma aliada e pode ser uma guerra civil também, porque se não tiver... Se as pessoas não estão conseguindo operacionalizar aquela tecnologia, ela pode ser maravilhosa, mas vai ser queimada. E é um ser humano pensante ali, né, cara? Que tem a sensibilidade de gerir aquilo ali também, né? Porque não é só máquina. Não é só apertar um botão. Não. A gente tem vários casos de porteiros e pessoal que fica em recepção de condomínio, que eles assistem jogo de futebol no computador, utilizam o equipamento que é para segurança com outros fins. Com outros fins, né? Isso é muito comum. Então, agora a ordem bloqueia tudo para não deixar a pessoa ter essa feliz ideia de ir lá e... Mudar a função da ferramenta. Porque o que acontece? Através daquilo ali entra um vírus. Sim. E aí você bota todo o teu... condomínio. A perder não todo isso, o teu você trabalho. Tirou totalmente a atenção. Não, isso eu nem falo, né? Porque aí já é a parte do síndico. Aí é a parte da segurança propriamente dita. Na verdade, a Deise, ela trabalha com essa integração que ajuda na segurança, né? Um portão automático, um interfone. Tudo isso ajuda câmera, controle de acesso, que as pessoas têm que fazer o cadastro. Né, as questões que podem vir a acontecer. Mas a gente tem a segurança propriamente dita que, na maioria das vezes, depende de um ser humano. Então, aí entra a questão das portarias que estão vindo aí. Remotas. Não estão vindo não, já vieram, né? Que estão vindo aí, a questão de como fazer isso de uma maneira que não... que deixe o condomínio descoberto. Né? Porque eu vou colocar uma pessoa lá fora atendendo o meu interfone. E aí? O que eu tenho aqui que vai impedir de alguém entrar? Sim. Então, e se alguém deixar um portão aberto? Também porque tem isso, as pessoas né? querem... Exatamente. As pessoas querem vender a portaria remota como um interfone remoto. Mas não é. Existe todo um projeto que tem que ser feito. Então, a gente trabalha muito assim, sabe? Com o projeto, vendo o olhar daquilo que o cliente precisa. Qual é a particularidade daquele condomínio. Porque não é toda tecnologia para todo condomínio, né? Não. Um portão,
como é que chama? O que é? Perdi o Portaria nome. remota? Portaria remota. Se você tem um condomínio que tem um grande movimento e que tem um Airbnb, não cabe uma portaria remota, porque você vai botar em risco o condomínio. É por isso que é bom ter uma empresa especializada em tecnologia e segurança, porque às vezes nem o síndico ele sabe o que ele precisa. E aí ele vai te pedir um orçamento de determinado serviço, e aí com toda a expertise da empresa, ela pode abrir o leque É e a falar, venda consultiva, né? Isso aqui não vai te atender. Se você olhar para esse outro caminho, eu acho que a segurança do seu condomínio ela pode ser maior. Então, é porque a segurança, ela não é o custo, ela é a tranquilidade de você ter realmente uma empresa que você confia, confiança. Perfeito. É confiança, sabe? É você olhar e dizer, não, se eu falar com a Deise, eu sei que ela vai ver o que é melhor para mim, né? O que é melhor. Porque é o que você falou. Às vezes o cara quer, com 100 e poucos apartamentos, fazer uma portaria remota. É possível? Tudo é possível. Tudo é possível. Vai funcionar bem? Provavelmente não. Por que não vão atender lá do outro lado? Não, porque você tem outras funções das pessoas na portaria. E você pode atender todo mundo muito bem lá. Dizer, condomínio tal, boa tarde, e aí? Deixa entrar, não deixa entrar, né? Mas e como é quem atende o Airbnb? Quem atende os milhares de Mercado Livre que chega a todos os momentos. Sim. Eu acho que isso deve ter virado um inferno, né? É um problema para todo condomínio. A gente chega, assim, às vezes no condomínio, sempre olho, tem aquele cantinho, porque não tem um lugar específico ainda, porque a maioria o consumo não tem. mudou. Não, e a gente tá forma chegando de no final consumo do mudou. ano. Final do ano Não. é Black absurdo. Friday! É isso. Né? Natal, estamos aí. E é o que acontece mesmo. Todos os condomínios que você vai, se você perceber, tem uma maloca de coisa enfiada assim, de pacotes disso, daquilo, por quê? E tem alguém que leva isso e tem alguém que tem que ser autorizado para entregar, né? A segurança eletrônica, ela veio para fazer o quê? Para deixar o porteiro fazer o trabalho dele. Ele vai tomar conta do morador? Não precisa em tese, né? Só se fizer besteira, mas a entrada e saída do morador, livre. A entrada e saída de quem ele autorizou, É um livre. híbrido, né? Híbrido, que tem ali o porteiro Isso. e que tenha... Eu, por exemplo, tenho 2 portões no meu condomínio. Tem vezes que eu nem passo ali, eu já passo pelo portão, chego, saio, não acesso nem o porteiro. Mas se eu precisar de alguma informação, ou se eu tive algum problema, se chegou alguma mercadoria, eu vou lá na portaria para resolver. Estourou um cano no teu apartamento. Não. Como é que você faz? Você liga para a portaria remota? Entende? É isso. Então, existem casos e casos, existem clientes específicos para esse tipo de produto e existem... Não, estourou o cano, você liga pro síndico, né? Que a gente tem uma aqui do lado que já deve ter passado muito por isso. Mas eu até entendi Eu o que a Deise entendi. falou. A pessoa É não um tá lá. funcionário O que vai fechar o porteiro- registro, né? O porteiro é aquele primeiro ponto de contato, Isso aí. né? É o Não é uma socorro. máquina que é o ponto de contato, é o porteiro. Ele é o socorro, né? Vamos dizer assim. Ele é o cara que está ali, que Sim, normalmente sabe de tudo. sim. Se ele for um porteiro antenado, ele sabe de tudo. Sim. E aí cabe, né, os treinamentos devidos aí. Só que tem falhas? Tem, porque o porteiro ele tem que ser treinado, como é que ele vai... quem que ele vai autorizar, como é que ele vai se comportar. Porque se você sabe que a gente, se chegar agora em algum lugar, vão abrir a porta e vão deixar a gente entrar. Entendeu? Então, esse Falamos tipo de disso no coisa episódio passado, é muito é a fácil. cultura que tem que ser quebrada. São os protocolos, né? Qual que é o protocolo de acesso do seu condomínio? Isso. Não É um é processo, chegar uma tem que mulher bem arrumada, você chega ali, o negócio já clac, abre. Não, tem um processo. Eu já cheguei em clientes meus que, assim, eu não falei nem que eu era da Sertel nem nada, e eu já entrei, entendeu? E aí, depois eu falei com o síndico, falei, olha, eu Cuidado. tive essa facilidade, então... Aí o síndico, meu Deus, já ensinei 1000 vezes. 1001. É porque confia demais, acha não vai acontecer nada aqui. Não, aqui não acontece nada disso. Até o dia que acontecer. Até o dia que acontecer e todo mundo ficar apavorado. Então, esse tipo de coisa, existem protocolos, existem... junto com o condomínio, fazer uma comissão de segurança para pensar o que é melhor, porque aí você consegue estipular processos para os próprios moradores aceitarem, porque a partir do momento que ele fez uma comissão, ele vai aceitar. Então, tem muitas coisas que podem ser implementadas para ajudar a segurança eletrônica e
ao condomínio. Que a segurança, no final das contas, ela é uma gestão colaborativa, né? Ela é o síndico, os condôminos, Perfeito. a tecnologia, os funcionários, as normas, e tudo tem que estar muito sincronizado, porque se um desses pilares vierem a falhar, vai ter desnível, né? Ela não vai funcionar perfeitamente. É uma equipe, né? É uma Na equipe. verdade, É uma engrenagem, né? Eu acho que no setor condominial, todo mundo depende de todo mundo. Os moradores dependem do síndico, o síndico depende do morador, a segurança depende eu vou mais do fundo. morador. Eu acho que a vida é assim, porque na nossa casa a gente depende, sim, da De nossa tudo. mãe, do nosso filho, né, dos nossos familiares. Acontece uma coisa com dá É um a problema rede de com todo apoio. mundo, é a rede de É apoio. verdade. Mesma coisa no nosso condomínio, na nossa casa, na nossa empresa. Se um falha, acabou. É isso, síndico. Pessoas precisam de pessoas, né? E a gente está aqui falando com vocês e com essa maravilhosa que veio aqui, Deise. Tá acabando o nosso tempo, Deise. Ficarei aqui horas ouvindo histórias, ouvindo aí toda essa jornada, né, de uma empresa de 60 anos, assim. Isso é muito... a gente quer sempre saber mais, né, Larissa? É muito interessante. A gente veio falando, é um episódio de segurança. É um episódio de uma mulher à frente de uma empresa de segurança que tem toda uma história de criação aí através do seu pai e agora com a participação dos seus filhos aí, que daqui a pouco vai ter essa sucessão. Conta pra gente aí, qual que é o processo de sucessão lá Então, da a gente, de Sertel? certa forma, já está fazendo, né? Mas Tá sendo orgânico, né? Isso é porque, muito assim, bom, que não tem ruptura, né? a gente vai treinando, eles já estão bem inseridos, o Cauã também está bem Já inserido. conhece os clientes, né? O Cauã está bem inserido na área de compras e estoque, que é uma área que também que a gente tinha bastante Muitos gargalos, né? necessidade de ter alguém nosso ali com um olhar mais econômico. Sim. E ele é super econômico. Uhum. Eu digo que ele puxou o avô dele. Cara, nunca vi pão duro. Demais. Graças a Deus, Val. Tinha que ter alguém com esse DNA, né? Porque eu e Caulinha, a gente é mais assim, não, pô, o cliente precisa dar, não, vamos ajudar, vamos fazer. Aí ele já faz a conta aí, gente. Alguém não dá tem, pra dar, não. Alguém tem que Dá, ser mais não. cérebro e menos coração, né? E de certa Mas forma é um ele é um equilíbrio. excelente negociador, sabe? Tá na veia dele também. O Caulinho também é um excelente negociador. Na verdade, somos 3 comerciantes, mas voltado para a área de serviço, que tem esse olhar do servir, né? Um dos nossos valores é a atitude de servir. Legal. Porque a gente tem isso, sabe? Tem isso dentro da gente. E aí, essa passagem a gente está fazendo. Eu pretendo ir ajustando. Eu não sei como é que vai ser isso comigo, porque eu tenho que arrumar outra coisa para fazer. Então não vai Como é que eu vou conseguir ficar parada. Pouco que eu te conheço, você não vai ficar parada. Tem que arrumar alguma coisa para Não fazer. vai ficar parada e tem muitos projetos aí que podem também ser feitos aqui, ó, no setor condominial. É isso. Já tá o podcast, daqui a pouco vem uma outra coisa aí. Acho que a gente tem muita lenha para queimar ainda aí. Tem. Deise. Energia existe. Energia existe. Capacidade também, né? É verdade. Isso aí é Tem. inquestionável. Se o nosso ouvinte quiser entrar em contato com a Sertel, quiser conhecer mais os serviços, quiser conhecer mais a empresa, como é que eles encontram vocês? Sertel.com.br, que é o nosso site. Tem o @serteloficial, que é o nosso Instagram. E 21024000, que é o nosso telefone, a nossa central de atendimento, que também tem atendimento via WhatsApp. Então, se você quiser qualquer tipo de serviço ou falar dentro da empresa, você pode falar através desse telefone, 21024000. Muito bom, vamos terminando esse episódio. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de seguir aqui o canal e também de compartilhar esse episódio. A gente falou aqui de um tema que tem tudo a ver com segurança. A gente tem outros episódios que falam desse tema. A gente fala aí de vários aspectos da segurança. Então, começa a maratonar tudo que tem aqui, porque a gente faz tudo com muito carinho para você, para que você tenha cada vez mais conhecimento e possa tomar as melhores decisões, né, Lária? Isso aí. Não esqueça que você é a nossa ferramenta, a nossa maior ferramenta para continuar compartilhando esse conteúdo, e a gente conta com vocês nesse minutinho aí de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, né, Roberta? É isso aí. A gente vai finalizar. Deise, muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui com a gente. E vamos dar tchau, né, gente? Porque chegou a hora. Obrigada a vocês. Beijos! Beijo.